As medidas serão anunciadas oficialmente hoje. Há uma expectativa também entre dirigentes de empresas do Ceará que exportavam muito para os Estados Unidos e agora estão com esses produtos barrados porque a sobretaxa de 50% inviabiliza a comercialização de itens das áreas de calçados, pescados, pedras preciosas, castanha de caju e tantos outros itens que fazem parte da pauta de exportações do estado do Ceará. A lentidão, a demora do governo federal no anúncio dessas medidas, mesmo já valendo a sobretaxa, é porque ainda existia uma esperança do governo norte-americano abrir a agenda para receber representantes do Brasil e rediscutir a sobretaxa ou rediscutir as tarifas sobre produtos brasileiros, Beto. E essa expectativa, Luizidor, de uma abertura de negociação foi por água abaixo, ou seja, está tudo zerado desde que o governo americano anunciou ontem que não tem agenda para uma conversa, mesmo virtual, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, assim, sem essa expectativa, com a frustração dessa audiência que estava prevista, do Zenor, então tudo voltou para a estaca zero e se volta, naturalmente agora, para a expectativa em relação aos anúncios, às medidas que estão sendo aguardadas para o governo federal anunciar para os setores que estão aí afetados por esse tarifaço de 50%. Um deles, setor de pesca no estado do Ceará. Acho que nenhum outro setor, Luzenor, está tão apreensivo e está tão prejudicado como esse da pesca. Eles dizem o seguinte: não dá para trabalhar, por exemplo, no geral, com uma linha de financiamento em torno de 900 milhões de reais, com prazo de carência para eles trabalharem e principalmente para ter capital de giro, porque a pesca, aqui, por exemplo, no estado do Ceará, nós temos hoje uma situação que é o seguinte: tem a pesca da lagoa, tem a pesca em mar aberto, que é esse que é o produto que é caríssimo, que vai para os Estados Unidos, e aí nós estamos falando daqueles peixes como pargo, como, por exemplo, a lagosta, e tem, lógico, a questão do camarão, que é produzido em cativeiros. Mas o que mais preocupa, Luciano, é exatamente essa questão da pesca em mar aberto, que capta produtos, e esses produtos têm que ser congelados rapidamente, enviados para os Estados Unidos, porque aqui é onde está o emprego de uma mão de obra considerável, de pescadores artesanais que são contratados por barcos de pesca, são em torno de 6 mil barcos de pesca aqui no estado do Ceará, atuando na nossa costa, no litoral. Então você imagina o impacto disso e a expectativa que o setor tem. Eles já disseram muito claramente, Luciano, em 4 meses entra todo mundo em falência. Não tem como manter. Então, por isso tem essa expectativa enorme que o governo federal seja mais rápido, mais ágil e anuncie essas medidas. Quais são realmente essas medidas? O próprio ministro da Fazenda já disse o seguinte: não serão medidas que vão ser uniformes para todo mundo. E é compreensível isso. Cada setor tem sua peculiaridade, tem suas estratégias. Então, as medidas elas têm que ser pensadas e repensadas para cada um desses segmentos. Então, o que serve para a pesca, por exemplo, Zenor, não serve para o setor de siderurgia, que não serve para o setor de cera de carnaúba, que não serve para outros segmentos da economia, como pás eólicas. Então, tudo isso é que traz ainda mais dificuldade para o governo se fazer presente nesse momento em que a economia depende agora de uma ação rápida e imediata do presidente Lula. São ações do governo federal em conjunto com os governos estaduais, e aqui no âmbito do Ceará, o governador Elmano de Freitas também já colocou o pé no acelerador, vai ampliar medidas de proteção às empresas, porque sem essa ajuda do poder público na área tributária, da criação de linha de crédito com juros mais baixos, fica difícil para esses setores, especialmente da pesca, manter as atividades e também manter empregos. Daí a intervenção do poder público nesse cenário adverso que poucos esperavam que se confirmasse, mas muitos também já trabalhavam. Após as tentativas de negociações com o governo norte-americano, muitos já esperavam que o presidente Donald Trump fosse irredutível e demonstrou que estava irredutível porque renegociou, ampliou em 90 dias o prazo para entrada de vigência de taxas contra a China, deixando o Brasil de lado e fixando um prazo para o Brasil pagar sobre taxa se quiser vender produtos para os Estados Unidos. Agora, Luciano, tarifaço que está em vigência desde a última sexta-feira, desde a última
quarta-feira, 6 de agosto. O governo tem usado também o discurso, que é muito próprio, vamos dizer assim, para justificar, por exemplo, por que o Brasil está passando por essa sobretaxa tão pesada de 50% sobre os seus produtos que estão exportados para o mercado norte-americano. Mas olha só, aí ele culpa a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos trabalhando contra. Ele está fazendo realmente um papel antidemocrático. Eu acho que antinacionalista. Isso aí é sem sombra de dúvida. Mas vamos combinar. O presidente Lula também tem dado mancadas sobre mancadas nessa relação comercial, nessa relação diplomática com os Estados Unidos. Eu não entendo, por exemplo, Zeno, por que o presidente Lula fica tentando a todo momento conversar com a China, conversar com a Rússia, com os BRICS, para estudar uma moeda alternativa ao dólar, como se fosse uma ameaça ao mercado americano, como se aquilo dali fosse, na realidade, para fazer um enfrentamento com os Estados Unidos, quando você não vê nem a China mesmo fazendo isso e nem a Rússia. É claro, isso enfurece ainda mais o governo do presidente Trump nos Estados Unidos. Então, imagine você, a maior economia do planeta, ver um país em desenvolvimento defendendo que haja o uso alternativo de uma moeda que não seja o dólar. Essa é uma das pautas, porque a principal nessa agenda com os outros países é a construção de novos caminhos para exportação de produtos brasileiros. História. Esses canais precisam ser reabertos porque o Brasil concentrou durante muito tempo e pelas oportunidades essas exportações para os Estados Unidos.